Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do professor Alex Pipkin, O Teatro Político e Judicial Brasileiro. Sem nenhuma ofensa à maravilhosa e digníssima arte teatral, que nós temos aqui é a exata comparação do Brasil, do cenário Brasil, um cenário de farsa, um cenário de encenação. O Brasil seria hoje como um grande circo, diz-nos o professor Pipkin, onde o que deveria ser uma rígida aplicação da lei e da justiça se transformou em um espetáculo grotesco. O palco está armado e os atores, em sua maioria, não têm vergonha de esconder sua verdadeira agenda. Um cenário no qual aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição e da democracia transformaram-se em palhaços políticos, personagens de um teatro dantesco e desonesto, manipulando as cordas do poder, demonstrado dissimuladamente por um sorriso amarelo. O teatro da justiça brasileira, por mais que alguns insistam em chamar de democracia, não passa de uma farsa de proporções épicas. Eu acho que eu não preciso ser mais objetivo e esmiuçar a quem o nosso Pipkin está se referindo. Eu acho que isso já está claro para quem acompanha minimamente o cenário nacional e para quem acompanha as nossas publicações. Também do Alex Pipkin, o artigo A Ilusão do Coletivo. Aqui o Pipkin vai argumentar que o coletivismo, essa ideia de você esvaziar a importância da figura do indivíduo, que é central às reflexões liberais, se generalizou e é um problema crônico da intelectualidade do nosso tempo. Conforme o texto do Pipkin, o progresso da humanidade nunca veio de comitês ou decisões coletivas abstratas, mas sim de indivíduos que ousaram pensar, correr riscos e agir por conta própria. Em algum momento da história recente, o mundo começou a se perder na abstração do coletivo. O indivíduo, antes visto como protagonista de sua própria vida, passou a ser cada vez mais pressionado a se curvar diante de uma suposta obrigação moral de salvar o mundo. O discurso mudou. Não basta ser competente, eficiente e buscar o próprio crescimento. É preciso se sacrificar pelo todo, mesmo que isso signifique abrir mão dos próprios interesses, da própria visão de mundo e até da própria dignidade. E é uma crítica que serve, naturalmente, aos progressismos contemporâneos e às suas gritarias identitárias translocadas. Na sequência, de autoria do Jailson Carvalho, O Caminho da Servidão. Um alerta atemporal sobre os perigos do coletivismo. Então, o tema, na essência, continua o mesmo. E aqui o Carvalho faz uma resenha analítica da grande obra de Friedrich Hayek, que despertou consciências no imediato pós-guerra, e mesmo até hoje, muita gente teve como primeiro contato com o liberalismo essa obra de Hayek, inclusive foi o meu caso, o primeiro livro de um liberal, de um autor liberal consciente de estar fazendo a defesa da agenda liberal que eu li, foi O Caminho da Servidão, de Hayek. É uma obra que combate o totalitarismo em todas as suas formas, especificamente criticando os regimes do fascismo e do nazismo, né, que muitos consideravam como algo diametralmente oposto à proposta socialista, e o que o Hayek tenta demonstrar é que não é bem assim que a banda toca, e que estão muito mais conjugadas essas propostas totalitárias do que qualquer uma delas com o capitalismo, com a economia de mercado ou com a perspectiva liberal. E o autor do artigo, da resenha, o Jailson Carvalho, ele vai puxar essa referência à obra hayekiana para analisar e apreciar os problemas contemporâneos, entre eles os apelos ao aumento do tamanho do governo, que são motivados por situações de crise, como a pandemia do Covid, por exemplo, né, que reacendeu questões, como ele diz, sobre a necessidade de regulação estatal em momentos críticos, contrastando a eficiência do livre mercado com a necessidade de proteção social. E ele chama a atenção para a necessidade de cuidado ao equilibrar essas coisas. Na sequência, de minha autoria, o artigo publicado originalmente na revista Oeste, O Batom Antidemocrático e a Intervenção Alienígena. É uma ironia
com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, apoiada por Flávio Dino, pelo menos até agora, de punir a cabeleireira Débora Rodrigues por abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado e outros absurdos, quando o que ela fez foi ir a uma manifestação em Brasília, pichar uma estátua e pronto. E isso já basta para que ela seja condenada por todos esses crimes que ela jamais poderia cometer. Seria a mesma coisa, é a comparação que eu faço no artigo, que eu e um monte de outras pessoas íamos a Brasília fazer uma manifestação pedindo uma intervenção dos extraterrestres contra o governo Lula ou contra o STF, ou ambas as coisas, e fazer uma pichação, um de nós fazer uma pichação numa estátua. Isso não poderia representar uma punição por nada além de vandalismo, de uma agressão ao patrimônio público, aquela pichação, que realmente é um crime, né? Mas jamais poderiam nos acusar de estar tramando alguma coisa real, porque nós não tínhamos os recursos à disposição, não teríamos, porque não teríamos os ETs à nossa disposição. Eu não tenho telefone de nenhum alienígena. Da mesma forma acontece com Débora Rodrigues e companhia e os seus desejos de qualquer tipo de coisa que passasse pela cabeça deles. Eles não tinham armas nem instrumentos para perpetrar essas ações. Voltamos com Alex Pitkin em mais um artigo, Reagan, Thatcher e Lula, a falácia do Estado como motor do crescimento. O artigo, na verdade, é uma comparação crítica entre essas lideranças, Reagan e Thatcher, que defenderam a retração do Estado, defenderam a economia de mercado, e a ideia lulista do Estado como grande motor do crescimento, do desenvolvimento econômico e social, né, contrastando, portanto, a leitura lulista com a leitura desses líderes conservadores que defenderam uma agenda livre mercadista. Voltamos ao cenário brasileiro e às petulâncias do nosso judiciário com o texto do Gabriel Wilhans. Estamos diante de um julgamento político, não jurídico. O Gabriel começa deixando muito claro que, na opinião dele, a Polícia Federal não demonstrou um nexo de causalidade entre tratativas golpistas ocorridas em 2022 e as depredações do dia 8 de janeiro de 2023, que Bolsonaro é e sempre foi um amante da ditadura militar, com claras pretensões autoritárias, e é provável que tenha sim participado de conversas de natureza golpista, porém, meras conversas e tratativas não configuram por si só uma tentativa de golpe, que para ocorrer careceria de que a ação tivesse pelo menos sido iniciada, como vem explicando o jurista André Marsiglia, coisa que o próprio relatório da PF deixa claro que não ocorreu. Isso é o que o Gabriel Wilhans tem a dizer sobre o mérito da denúncia. Agora, mesmo quem divirja dessa interpretação não pode negar, é a posição que o Gabriel vai defender no artigo dele, que nós estamos assistindo a um julgamento político desprovido de imparcialidade, com julgados que estão sendo julgados fora da instância em que deveriam estar sendo julgados, entre outras manipulações que não podem de maneira alguma ser admitidas. Infelizmente é a situação do Brasil, um país que se afasta continuamente dos parâmetros do Estado de Direito. Na liderança do IL Flash, de autoria do Carlos Júnior, o banquete das consequências dos tiranos é uma realidade próxima. Aqui ele vai falar sobre consequências que podem vir de fora do Brasil para os ministros do STF pela conduta que vem adotando. Ele vai mencionar que no presente momento todos já conhecem o fato mais relevante da realidade brasileira das últimas semanas. Os deputados americanos Maria Elvira Salazar e Rich McCormick enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky. A referida lei é utilizada pelo governo americano contra agentes públicos e financiadores que perpetram ações que vão desde corrupção até violações aos direitos humanos e liberdades individuais. O ministro Moraes é a grande personalidade da vida pública nacional. Desde 2019, ele tomou para si os holofotes reservados aos políticos. Por quê? Por conduzir inquéritos intermináveis que violam flagrantemente a Constituição, desrespeitam o devido processo legal e atingem sempre os mesmos alvos, os expoentes da direita brasileira. Pilar de qualquer democracia merecedora de reverência, a liberdade de expressão foi mortalmente ferida por tais ações vexatórias e virou um privilégio dos amigos do rei, ou melhor, dos togados.
Pensem no horror que tal situação provoca a qualquer americano conhecedor do seu próprio país. O que vai acontecer não sabemos, mas é uma possibilidade real que exista algum tipo de sanção contra Moraes ou contra as figuras do nosso judiciário a partir da aplicação de instrumentos do Códice Legal norte-americano. A ver o que acontece e, claro, nós não podemos manter posturas passivas, nós temos que agir em defesa dos nossos próprios princípios democráticos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.